Carências do meio de subsistência. Livro dos Espíritos, questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. 258. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da existência terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre assinalar o que é obra da vontade de Deus e do que é a do homem. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deve sofrer, segue-se que todas as tribulações que experimentamos na existência, nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que te sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que te achas. São muitas vezes consequência das tuas próprias ações. Os acontecimentos se originam da circunstância e das forças mesmas das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Voltamos a 707. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, muitas vezes, são apenas meios de colocar à prova a constância, paciência e firmeza. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isto o efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andas errados na elaboração e execução dos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se és obstinado a ir por um caminho que não deve seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos insucessos. 929. Há pessoas que faltam todos os recursos, embora no seu redor reine a abundância. Só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca! Ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra. O homem, porém,
Cada um diz isso para os outros e não para si. 708. Não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência mesma da força das coisas? É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. 264. Que é o que dirige o espírito nas provas que deseja sofrer? Ele escolhe com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de miséria e privações, com o objetivo de suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e a má aplicação a que podem dar lugar. Pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolve, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Voltamos a 708. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossa manifestação, operando desajuste nos implementos que o compõem. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre, Jesus, esteja conosco.